Dando seguimento aí aos vídeos, né, hoje nós vamos falar sobre a placa K277, a placa de comando aí do pêndulo do carro M ou carro central. Lembrando que nós estamos falando aí da máquina socadora modelo 0716 S4. Procurei aqui seguir os mesmos ganhos, né, e valores aí de resistência do nosso circuito. Eu montei aqui a placa K277, nosso simulador. Aqui na minha entrada, né, para representar lá o potenciômetro do pêndulo, seria aqui um potenciômetro seguindo os mesmos valores de tensão lá, né, de mais 15, menos 15, onde nós temos um ganho aqui de 36 mV por milímetro, e também no nosso digital de superlevação, respeitando aí os ganhos de 50 mV por milímetro. Até coloquei aqui, né, as entradas, a numeração delas, para seguir fiel aí ao circuito da máquina, né? E além disso eu incluí também, né, o P1, P3, P4 e P8, como vocês podem ver, para mostrar aqui, né, o ajuste sendo feito em tempo real e visualizando aí através do nosso voltímetro. Então eu procurei seguir aqui todo o circuito lá da máquina, e aqui uma observação, né, eu incluí aqui a nossa chave de referência em 22E, que faz com que o RS5 seja acionado, mudando aí, né, o lado esquerdo e o lado direito. Então a gente vai ver ela atuando aqui na medida que for mostrando a calibração da placa. Lembrando que, né, este é um passo do processo. Mas antes da gente chegar nessa parte eletrônica, tem todo um processo mecânico que tem que ser respeitado, né, lá na via, onde nós temos que primeiramente ajustar o zero mecânico do carro, né, verificando aí primeiramente com a nossa régua de superlevação calibrada, um ponto lá na via onde que esteja zero de superlevação, levando o nosso carro M nessa posição, né, de superlevação zero, ajustando toda a nossa mecânica do carro e do pêndulo, para então, né, chegar nessa parte de calibração eletrônica. Uma observação importante, pessoal, é que aqui, né, nós vamos mostrar utilizando calços lá na roda, né, do nosso carro apalpador M. Mas se você tiver condições aí, né, de levar o equipamento na via com uma curva para a esquerda e uma curva para a direita, onde se coloque a referência pneumática, né, dos carros e além da nossa elétrica, para você ter um ajuste fino, né, do real da máquina, visto que por mais que tenhamos tirado aí folgas, desgaste das rodas, quando você insere lá a nossa referência pneumática, vai haver aí uma diferença mínima, mas tem uma diferença. Então vamos mostrar aqui nessa calibração o ajuste eletrônico utilizando calços, mas lá na via, lá, né, no real, você procure sempre levar a máquina aí numa curva para a direita e para a esquerda, onde você consiga inserir a sua referência pneumática para calibração, ok? Então, dito isso aí, vamos seguir, né, os passos para a calibração. Um ponto importante, pessoal, que não foi dito, né, nos vídeos anteriores e que eu vou falar aqui, é que sempre é necessário nós verificarmos aí a fonte de alimentação antes da calibração do equipamento. Então nós vamos lá e vamos verificar a nossa fonte K813, onde temos uma tensão simétrica de mais 10, menos 10, mais 15 e menos 15. Então sempre antes da calibração, verifique essa placa, verifique a fonte, se a tensão de saída, né, está correta, seguindo esse padrão, visto que se não tiver, pessoal, vai estar impactando diretamente na calibração do equipamento. Então, se por algum motivo aí, até a avaria da própria placa, substitua, né, e aí sim faça aí a calibração da parte eletrônica. Dito isto, né, falando aí da parte mecânica, parte eletrônica aí da nossa fonte, vamos lá para o passo a passo da calibração da nossa placa K277. Seguindo aqui os passos, né, pessoal? Então, feito
toda a parte até o passo 5, a calibração mecânica lá do nosso carro, vamos partir para o passo 6, falando aí, né, dos ajustes da placa, onde pede para colocar os potenciômetros zerados e atuar em P1 da placa EK277 até que o instrumento indicador do nivelamento transversal não indique erro, ou seja, lá no nosso instrumento, né, LT80, nós vamos ter aí o ponteiro no centro do instrumento. Caso isso não ocorra, né, então nós devemos colocar P1 no centro e verificar novamente o potenciômetro do pêndulo, se necessário ajustar até o instrumento indicar 0 e depois fazer o ajuste fino ou final em P1. Deve-se verificar se a haste do pêndulo não está travada devido ao óleo de silicone em seu interior. Então, se você não conseguir um ajuste aí em P1, né, desse 0 de superlevação, você deve verificar lá no pêndulo, pessoal, para ver se não tem nada travado ou a própria haste lá não esteja travada, influenciando aí. Então, uma vez você verificando isso e que esteja ok, então vamos lá mostrar aí, né, um ajuste de P1 da nossa placa EK277. Vou iniciar ela aqui. Podemos ver que lá pede para deixar o pêndulo em 0, visto que estamos num local lá onde foi verificado pela régua de sublevação 0 de sublevação, ou seja, 0 volt aqui também. O meu digital de sublevação também deve estar em 0, né, zerando todas as minhas entradas. E vamos verificar, né, a minha saída aqui, que é em 24D, que é a minha saída para o instrumento. Para representar o instrumento aqui, pessoal, eu coloquei esse voltímetro. Então a gente vai, né, utilizar ele aqui o tempo todo e podemos visualizar que as minhas entradas estão em 0 e tem um sinal, né, um erro residual aqui em 24D. Então é isso que fala no catálogo. Se o meu ponteiro não estiver em 0, vamos ajustar em P1. Então vamos ajustar aqui em P1 para que em 24D se encontre 0 volt ou próximo disso, né? Então vamos ajustar aqui, vamos levar aqui o meu P1 até que encontre 0 volt. Podemos verificar aqui, pessoal, que agora nós temos a minha tensão zerada na saída da placa, na saída para o LT80. Então feito aí o ajuste em P1, onde as minhas entradas estão zeradas, então a minha saída também deve se obter 0, ok? Feito então a calibração de P1, vamos para o próximo passo, onde pede-se, né, para colocar a chave de superlevação para a esquerda, um calço de valor disponível, exemplo de 150 milímetros. Aí lembrando aquele ponto que eu falei, pessoal, se você utilizou o calço aí por algum motivo, né, onde você não conseguiu faixa para calibrar o equipamento na via, você utilizou o calço, há necessidade de quando chegar lá, né, com o equipamento, uma vez ele ajustado por calços, utilizando calços, verifique aí antes do equipamento trabalhar com a sua régua de sublevação, um ponto aí na curva para a esquerda e curva para a direita, coloque o carro M lá e verifique se realmente está batendo o mesmo valor, né, da leitura da régua com o pêndulo lá na via, beleza? Então aqui a gente vai utilizar os calços, colocando então o calço, né, do lado esquerdo sobre a roda do carro palpador M e colocar o digital no mesmo valor do calço. O instrumento indicador deve marcar 0, se necessário zerar o instrumento com P3. Então vamos inserir aqui, olhando pelo desenho, pessoal, nós vamos inclinar o pêndulo através do calço, né, de 150 milímetros. Vamos inserir esse valor de 150 no nosso digital e o nosso instrumento ele deve estar zerado. Se não zerar, nós vamos ajustar em P3. Então vamos mostrar isso aqui, né? Aí para representar esse calço aqui, pessoal, basta a gente multiplicar, né? Se nós temos um ganho de 36 milivolts por milímetro e nós precisamos colocar 150, então basta multiplicar o 36 milivolts vezes 150, que vai dar 5,4. Então vamos inserir aqui 5,4. Inserir aqui, podemos visualizar pelo nosso voltímetro.
E aqui, né, como o ganho é diferente, é 50 mV por milímetro, basta multiplicar 50 mV vezes 150, que vai dar 7,5. Então vamos ajustar aqui para 7,5. Feito o ajuste, né, ou seja, eu coloquei no meu digital o mesmo valor que eu coloquei de cálcio no pêndulo, 150. E vamos lá na nossa saída, né, e vamos verificar aqui a minha saída do instrumento que temos uma tensão residual aqui. Então vamos tirar essa tensão, visto que se eu inserir o valor no meu digital o mesmo que o do pêndulo, do que a leitura do pêndulo, então devemos obter o meu instrumento em zero. Então eu vou ajustar aqui em P3 para zerar o meu instrumento LT80. Então o mais próximo que eu consegui aqui foi 0,06, ou seja, praticamente zerado o meu instrumento. Então, feito o ajuste de P3, vamos agora verificar o próximo passo. Agora, no próximo passo, pessoal, pede para colocar a chave de superelevação para a direita, um cálcio de valor disponível de 150 sob a roda do carro apalpador M do lado direito e colocar o digital com o mesmo valor do cálcio. O instrumento indicador deve marcar 0, se não, se necessário, aí ajustar em P4. Então agora nós vamos inverter o cálcio de lado, né, colocando 150 para o outro lado. Vamos mudar a nossa chave lá de referência, mudando ela para o outro lado também. E vamos verificar aqui no nosso instrumento se vai marcar 0. Se não marcar, vamos ajustar em P4. Então vamos seguir aqui, pessoal. Como agora eu vou mudar até minha referência aqui já de uma vez, né, para o outro lado direito, e o meu pêndulo, como ele vai fazer a leitura do outro lado, então vai ser o que? Sinal negativo, né? Menos 5,4, representando os 150 milímetros aí. Então coloquei o meu pêndulo aqui em menos 5,4. O meu digital se mantém, visto que eu não alterei o valor. E aqui na minha referência agora vai ser para o lado direito. E eu vou ajustar agora, né? Deixa eu aproximar aqui, deixar o P4 visível aqui na tela. E a minha tensão de saída aqui em 24D, já podemos ver que tem 1,25. Então vamos elevar a 0. Vamos ajustar o mais próximo de 0 aqui. O mais próximo é esse, pessoal, é 0,01. Ou seja, praticamente o meu instrumento vai estar no zero, no centro do meu instrumento lá, do LT80. Então, feito o ajuste de P4 e P3, né, lembrando que nós já ajustamos o zero em P1, nós vamos seguir o próximo passo aqui do nosso catálogo, né. Feito aí o ajuste, pessoal, agora nós temos que ajustar o ganho do meu instrumento, né, onde pede para posicionar novamente o meu carro apalpador M sobre o ponto 0, colocar a referência elétrica de superelevação para a direita e inserir no digital 1,5 mm. O instrumento indicador deverá ficar próximo à faixa vermelha do lado direito, caso contrário, ajustar com P8. Ou seja, o P8, pessoal, nós vamos ajustar o ganho. Aqui no nosso simulador nós não temos o instrumento LT80, né? Então, assim, neste momento aqui, neste passo, nós vamos conseguir visualizar lá na máquina, né, o meu ponteiro oscilando tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas para representar, né, ou para mostrar a variação da tensão ajustando em P8 aqui, vamos visualizar no nosso simulador. Eu vou aqui zerar então o meu pêndulo, visto que agora nós estamos num ponto 0 de superelevação. Vou levar aqui o meu digital de superelevação para 0,75, ou seja, é o que vale a 1,5 mm. Basta multiplicar 50 mV por 1,5. Então eu vou levar aqui próximo disso, né? O mais próximo que eu conseguir, pessoal, é esse 0,70. Vou aqui, né, no meu digital, na minha referência, né, deixar aqui do lado direito, conforme pede o catálogo. Podemos ver, pessoal, que aqui agora nós temos uma tensão, né, na minha saída em 24D,
o meu P8 aqui logo na saída, eu vou variar aqui o meu P8, pode-se observar em 24D uma variação, né, em 1.27 e aqui levando no mínimo aqui 1.20. Então aqui no simulador nós conseguimos visualizar essa variação, mas lá na máquina, né, você vai conseguir visualizar o ponteiro deslocando tanto para a direita quanto para a esquerda. Então basta você seguir esse passo, né, onde pede para deixar o ponteiro, né, na faixa, no início da faixa da direita aqui, onde do 0 até o início da faixa representa 1,5, e logo após você muda a referência, né, você muda a referência lá, e o ponteiro deverá também, né, parar em 1,5 para o lado esquerdo. Aí, se der diferença, você divide o erro em P8. Então, aqui no simulador, a gente vai mudar aqui. Pode-se observar, ó, que eu estou mudando através da minha chave de referência, e a minha tensão aqui, ela somente muda para positivo e negativo. Ou seja, se eu tivesse aqui o instrumento, ele pararia na mesma posição para o outro lado. Se não, né, você divide o erro aí em P8, ok? Então, feito isso, pessoal, a minha calibração aqui da minha placa EK277 está concluída, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí, espero que vocês tenham entendido. Valeu, pessoal!